14 horas e 19 minutos. 19 minutos de atraso foi por conta do Neto lá de Guarulhos, que eu vou depois ter uma conversinha, eu e ele, sozinho. E o Edmond, homem-bomba, diretamente do Líbano, está fazendo o maior esforço aqui para colocar nosso stream, que vai para a Com Brasil. E a gente depende do sinal do satélite, e por conta disso atrasamos um pouquinho, mas estamos aqui para falar sobre uma pauta bastante interessante, que é sobre o envelhecimento. Porque, afinal de contas, a indústria farmacêutica alopática, é verdade, aumentou muito a expectativa de vida, aumentando os anos de vida de todo mundo. Mas tem que ser um envelhecimento saudável, não adianta, tem que ter controle de esfíncter, tem que estar respirando, tem que estar andando bem, não tem que ficar dependendo de bengala, cadeira de rodas, sei lá o quê, né, com a cabeça pifando. Não adianta, né? Tem que ter um envelhecimento saudável. O doutor Air Ribeiro tem uma frase que é muito legal, que eu gosto muito, que ele fala, ó, a gente tem que envelhecer e morrer como jovem. É isso mesmo, eu também gosto dessa frase e também concordo. A gente tem que estar com uma maior expectativa de vida, mas com saúde, né? O melhor possível. Para falar sobre isso, vou ter o prazer de receber aqui a minha amiga, professora, colega de alguns cursos que fizemos, inclusive, semana passada com o doutor Nelson Modesto, a doutora Geisa Quintal. Dá uma mostradinha nela, mas ela não vai falar nada. Isso, já tá bom, chega. E daqui a pouco a gente vai estar entrevistando ela. Agora eu vou fazer a abertura normal do nosso programa Salutes, 14 horas e 21 minutos. Para quem não conhece, está sintonizando pela primeira vez, o Salutes foi criado em 2009 pela AltV, portanto, 11 anos lá. E deixa eu ver aqui, porque o pessoal fica achando ruim que eu fico olhando o celular, mas eu olho o celular para ver exatamente os internautas que estão participando, querem fazer perguntas e etc. Então, desde 2009 na AltV, portanto, há 11 anos, e aqui na TV Guarulhos há 2 anos e um pouquinho na TV Guarulhos e para o Brasil todo há alguns meses. Ele foi criado para resgatar as medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade clínica, né? A acupuntura, a medicina chinesa, a medicina tibetana, a ayurvédica, a medicina da floresta, a medicina indígena, essas medicinas bem ancestrais e o que elas podem colaborar hoje e daqui para frente com as medicinas do futuro, com a aplicação da física quântica, das pesquisas com cannabis, por exemplo, e outras pesquisas médicas e o que pode ter de link entre essas medicinas. Eu tenho muito orgulho disso, porque lá, 11 anos atrás, eu estava se provando hoje e sempre que esse raciocínio estava correto, né? Elas se unem, de fato. A partir de agora, falamos ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET e 508 Vivo HD. Pelo site www.tvguarulhos3, numeral 3.com.br e pela minha página do Facebook, se o Neto conseguiu me colocar o stream aqui ainda não está aqui não. Eu vou pedir para o Evandro depois pegar o celular aqui para poder atualizar. A partir de agora teremos 1 hora de programação na TV Guarulhos, sendo que a primeira meia hora será apresentada pela TV aberta em São Paulo. No canal 9 da NET, 186 da Vivo Analógico, canal 8 da Vivo Fibra. Geralmente às quartas-feiras às 11 da manhã. E agora também estamos falando ao vivo pela Com Brasil, via satélite para todo o território nacional. Canais 28 da Sky e da Oi TV, canais 3 da Claro e via Embratel, canais 239 da Vivo e GVT. E também pela nossa TV, canal 20, exibido às segundas-feiras das 13 às 14 horas. Para quem não me conhece, meu nome é João Carlos Baldan, sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, ABA, desde 2000. Eu fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da entidade. Tenho pós-graduação com título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ, da Universidade de São Paulo, portanto, Hospital das Clínicas, desde 2005. Fiz uma pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pelo IBRAU e Faculdade Dr. Leão Sampaio e tenho participado de diversas palestras e cursos sobre florais quânticos, pós-graduação também em física quântica e biorressonância e também fiz a pós-graduação em física quântica e medicina energética promovido pela Nova Ciência e pelo Instituto Bem, que são os patrocinadores do nosso programa. Vocês têm que anotar que no próximo final de semana, dia 12 e 13, vai ter um importante módulo de autismo. A gente vai anunciar durante o nosso programa de hoje. Peço então ao nosso homem-bomba para que coloque a vinheta do nosso programa.
Muito bem, eu anunciei na abertura do nosso programa que vamos compensar esse atraso, o Neto falou isso, tá vendo? A gente dá uma bronca no ar, o Neto sai correndo e avisa que vai dar os nossos minutinhos aí que atrasamos, pelo qual eu agradeço ao Neto e o Edmond, que é o nosso homem-bomba, diretamente do Líbano, que está fazendo o nosso Twitter de hoje. Como eu disse no programa de abertura, nós vamos falar hoje sobre envelhecimento saudável. Para falar sobre este tema, tenho o prazer de receber a minha amiga, professora, colega de cursos, enfim, a doutora Geisa Quintal. Ela é médica homeopata, é pediatra, fez vários cursos de medicina integrativa. Estivemos juntos no final de semana passado no curso do Dr. Nelson Modesto sobre radiestesia médica, né, que só tinham médicos no curso, foi bem legal. E eu tenho um prazer muito grande em receber e fazer que ela faz parte, inclusive, do meu hall de amigos. Boa tarde, doutora Geisa, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Obrigada, Baldan, pelo convite, e é muito bom ter amigos, porque sempre falam bem da gente, né? Isso é muito bom. É verdade, é verdade. Doutora Geisa, é possível envelhecer com saúde? O que é preciso indicar para as pessoas jovens, ainda não chegaram na terceira idade, né? Enfim, ainda são jovens, dá para você ter dicas de aumentar o telômero, segurar o telômero para que ele encurte menos? Quais são? É possível? Primeira pergunta, é possível envelhecer com saúde? Com certeza, Baldan. Nossa visão para que isso ocorra chama-se prevenção. A medicina preventiva é fundamental para que a gente, desde criança, possa envelhecer, porque a criança já está envelhecendo. Nós sabemos, por exemplo, que aos 35 anos os nossos hormônios já estão caindo e a entrada na vida, justamente na terceira idade, está relacionada à queda dos hormônios, mas para que isso ocorra de forma saudável, e é sim viável, a presidente do Centro Nacional de Investigação Oncológica de Madrid, ela tem um livro chamado Morrer Jovem aos 140, onde ela diz que não fomos feitos geneticamente para envelhecer. Fomos feitos geneticamente para passar os anos, mas não para envelhecer. Só para lembrar um pouco do que diz a medicina tradicional chinesa, a gente tem uma biologia para viver 120 anos. De 0 a 30 anos seria a infância, de 30 a 60 a maturidade, de 60 a 90, de 30 a 60 a juventude, a maturidade de 60 a 90, de 90 a 120, aí sim, o envelhecimento, a terceira idade, etc. Exatamente, e isso é muito preocupante na nossa sociedade, em que o meio médico, de maneira geral, trata sintomas, trata doenças. Não tem essa visão de patologia que tem causa. Então, o colesterol está elevado, eu vou dar estatina. A tireoide está com problema hormonal, eu vou já dar hormônio T4. E só dá o T4. Não dá o iodo, não dá o selênio, que é tão importante. Então, o que nós estamos vendo? Que, por exemplo, o ácido úrico elevado, que é muito frequente no consultório, está ligado a uma sobrecarga hepática, com alteração das enzimas. Então, e qual é a causa? Então, o que está faltando? Está faltando a chamada medicina funcional. Tá? A medicina funcional é justamente aquela que tem um olhar para as funções dos órgãos. Antes de ter a lesão, nós vamos ter uma disfunção. E a medicina integrativa, quando o profissional pega alguém com problema na tireoide, ele sabe que o problema não é só na tireoide, sabe? Já começa na disbiose intestinal, na suprarrenal, um cortisol elevado vai alterar a tireoide, com certeza. Então, é muito importante lembrarmos que criança cresce e se torna idoso. E se nós não tivermos essa visão desde cedo, nós vamos ser adultos com 50 e poucos anos, como eu estou pegando muitos adultos no consultório, com
11 medicamentos, 11. Tá brincando. Medicamento para o ácido úrico, medicamento para colesterol, medicamento para baixar açúcar, medicamento para dormir, medicamento para acordar, porque depressão. Hipertensivo. Antihipertensivo, aí vem... As estatinas. Aí vai só somando e nós estamos, como você bem colocou, estamos com uma leva de pessoas que já está com mais idade, mas não se lembra mais do nome do filho, não se lembra mais do nome do neto. Então, envelhecimento saudável é possível? Claro que é possível. Só que nós precisamos lembrar que envelhecimento saudável é aquele que me permite, a qualquer idade e a qualquer tempo, exercer com alegria, entusiasmo e disposição todas as atividades que eu desejo realizar. Sim. Então, ter vida, né? Ter Não vida. É porque às vezes a gente encontra algumas pessoas que falam assim, e aí, como é que estão as coisas? Estamos tocando barco. Eu falo, como tocando barco? Ou na luta. Na luta. Na luta. Né? Ou luta, indo. Né? Aí eu sempre pergunto, indo para onde? Para onde? Que direção, né? Então, nós sabemos que as adolescentes que muito precocemente introduzem a pílula, e muitas precisam até introduzir, mas sabemos que já está caminhando para a osteoporose. Com 15 anos se introduz a pílula tão precoce. Sem contar os distúrbios ovarianos, etc. Né? Mas o principal, Baldan, é aquilo que a gente sabe, reconhece, que é o estilo de vida. Eu tenho mãe de 85 anos, pai de 86 anos, e eles são muito saudáveis. Minha mãe de 85 faz pilates 3 vezes por semana e musculação. 85 anos? 85. Meu pai acorda às 5h30 da manhã, vai correr e andar. Eles moram numa casa, num condomínio fechado no interior de São Paulo, então é um local que permite que mesmo na pandemia eles tenham atividade ali dentro do condomínio. Certo. E meu pai não toma remédio para pressão, não toma remédio para dormir, não toma remédio para tireoide, não toma remédio... Ele tem, aliás, os dois, eles não comem açúcar. Eles não comem nada de carboidrato simples. Leite, queijo e iogurte foi banido da dieta. Glúten também. Glúten também. Os pães, os bolos são feitos com farinha de arroz e batata e o carboidrato é ingerido principalmente pela manhã para dar energia. Sim. E ao longo do dia, muita fruta, muita verdura, muito legume, proteínas, principalmente de origem ovo, frango, peixe, sem a carne vermelha. E muito cuidado com as fibras para manter justamente o intestino funcionante. Porque vocês sabem que o ideal, o correto é evacuarmos todos os dias os alimentos ingeridos nas últimas 24 horas. Eu pego o paciente no consultório que faz um cocô a cada 15 dias. Pelo amor de Deus, é um saco de... Não, e isso é gravíssimo, porque o intestino grosso é que é responsável pela liberação de colesterol, liberação de bile, liberação de toxinas. Então, esse indivíduo está altamente intoxicado. Não tem, por exemplo, depressão, se não tratar o intestino, vocês sabem que tem estatísticas que mostram que 30% dos pacientes que recebem antidepressivo não respondem à medicação. E ficam só trocando de medicação e associando o medicamento psiquiátrico. E isso é por causa do intestino. Aliás, outro fato que a gente sempre defende na medicina tradicional chinesa, né? Primeira coisa, quando você vai começar a fazer o Tai Chi Chuan, a primeira coisa é mão direita sobre a esquerda, 3 dedos abaixo do umbigo, o Ta Tien, o segundo sol, o segundo cérebro. Segundo cérebro, a gente sabe isso há 5.000 anos. Uhum. Aí há 1 ano e meio, 2 anos, aí você fala, não, tudo começa no intestino. O intestino é o segundo cérebro. Nós já sabemos, cara pálida. Nós sabemos disso. Inclusive serotonina, muitos dos nossos hormônios, não geral, porque o cérebro ainda mantém, ele é todo o mestre, né? Mas o intestino tem ele funciona como um grande gerador de hormônios. De hormônios. Nosso intestino produz muitos hormônios. Inclusive a serotonina. 82% da serotonina é produzida no intestino. 100% da produção do 5-hidroxitriptofano, que inclusive precisa de um estômago muito bom, para ter fator intrínseco, para inclusive poder fazer absorção de B1 e B12,
é feita no intestino. E é o hidroxitriptofano que vai permitir que a pineal produza melatonina e serotonina. Pois é. Sem ter intestino adequado, e quando eu falo intestino adequado, é dieta. É dieta, é boa água, são boas fontes de alimentos, porque as bactérias do intestino, elas inclusive têm preferências alimentares, inclusive os parasitas. Vocês sabiam que Ascaris lumbricoides adora leite e pepino? E muitas vezes você está com vontade de leite, querendo mamar às 11 horas da noite, e na realidade é o seu Ascaris. Sabemos que, inclusive, os parasitas são a base para todas as doenças. Eu não sei como é que é no seu consultório, doutora Geisa, mas no meu, quando a gente faz pela bioenergética, né, ou pela biorressonância, dá H. pylori, dá outros vermes, né? Me recordo agora, mas enfim. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu já fiz um exame de fezes, não deu, eu fiz uma endoscopia e não deu. Como se os bichos não tivessem inteligência, até brinco, né? Eu falo, você vai matar um mosquito, o mosquito foge. Será que o sistema neuromodulador do mosquito, né, do cérebro do mosquito, da barata, sei lá o quê, e os bichinhos que estão dentro de você também não teriam uma inteligência que quando entra um fato agressor, ele não se esconde? Óbvio que se esconde. Sim. Óbvio que se esconde. Você sabe, Baldan, os parasitas, aproveitando essa questão, eles têm uma inteligência tão grande e eles têm quimiotaxia. O que é isso? Eles têm preferências por órgãos. Como o nosso intestino anda muito inflamado por causa de alimentos como leite de vaca, caseína, não é tanto a lactose. Muitas pessoas são intolerantes à lactose, mas o principal é a proteína do leite, que é altamente inflamatória, umidifica o indivíduo e leva a reações chamadas antígeno-anticorpo, que vão levar a processos inflamatórios da mucosa intestinal. Quando essa mucosa intestinal inflama, quebra, o cimento entre as células do tecido da mucosa intestinal delgado, né? O epitélio, chama-se zonulina. Essa zonulina é a principal responsável por doenças autoimunes. Que abre como se fosse uma quebra a uma cisão, ela cai na corrente sanguínea e junto com a zonulina para a corrente sanguínea vão os parasitas que estão ali no intestino. Vão bactérias patogênicas para a corrente sanguínea também. Junto com macromoléculas que são macromoléculas, né? Proteicas que vão levar à reação que a gente chama de antígeno-anticorpo. Então, só para vocês terem uma ideia, a doutora Hulda Clark, russa, que aos 11 anos migra para o Canadá, ela faz biologia, depois faz biomedicina, ela estudou muito os parasitas e as patologias e ela encontrou na estatística dela 100% de euritrema pancreático nos pacientes com diabetes tipo 2. 100%. Outra coisa, ela já havia encontrado Ascaris lumbricoides em casos de epilepsia. Meu Deus. O doutor Inácio Chamorro Balda, que tem um livro muito bom chamado Terapia Clark, o doutor Inácio Chamorro passou os últimos 5 anos da Hulda Clark com ela como aluno dela. Ele trabalha em Madrid, tem uma clínica de desparasitação e ele conta que a doutora Hulda chegou a tratar paciente com câncer em 4 meses fazendo desparasitação. Quando a gente sabe que a Facilopsis buscis, ela está presente em 100% dos pacientes com câncer. 100%. 100% dos pacientes com câncer se encontra a Facilopsis buscis. E os pacientes perguntam, mas por que eu não encontro parasitas nas minhas fezes? Porque eles não ficam no intestino, eles vão para o intestino, a grande maioria, vai para o intestino na lua cheia para cruzar. É festinha rave na sua barriga na lua cheia. Na lua nova, os ovos eclodem, é berçário. Então, os melhores períodos tem que fazer para fazer exame de fezes é lua nova e lua cheia. E outra coisa, sabemos hoje que 1/3
das fezes que chegam aos laboratórios, elas ficam 2, 3 dias e são eliminadas. Ou seja, não dá tempo, inclusive, de ovo eclodir, aparecer larva, não dá nem tempo. E a grande maioria dos laboratórios nos fala, aos médicos, que é preciso mais de 30 amostras de fezes, ficando pelo menos 10 dias para termos condição de pegar parasita, senão a gente não pega. Eu tive recentemente fazendo um curso de célula-tronco, Dr. Kleber, maravilhoso, da Zona Leste aqui de São Paulo, e ele falou exatamente uma outra coisa que acho que pouca gente sabe, né? Ele falou, olha, do intestino, na verdade, 1/3 é cocô, o resto é tecido que você está se desfazendo, é o próprio intestino. É mucosa intestinal. É mucosa, que não é, muco. sabe, é muco, enfim, não é assim, o exame de fezes é só de fezes e tem que achar. Não acha, muitas vezes não acha. Ele entra naquelas reentrâncias, eles fogem. Perfeito. Você faz uma colonoscopia, eles fogem, porque tem o Ducolax que vai limpar, entra o instrumento, eles estão entendendo, eles sabem que aquilo ali é contra eles. Fala, opa, isso aqui é contra mim, deixa eu entrar aqui, pega a parede do intestino, vai para outro lugar. Sim. E etc. Angela Maria escreve, Ednete Silva, acho que é isso. Lembrei do Luiz, tão jovem, tantos remédios já, olhem só. A Nasa Moura, amo seu programa, quem dera tivéssemos o mesmo o dia todo, ó, o dia todo. Não me cansaria de assisti-lo. Parabéns a todos que fazem esse brilhante programa. O Marco Rogério Marcondes também está assistindo. Se vocês quiserem mandar dúvidas, dicas ou sugestões, encaminham pelo Facebook, nós estamos ao vivo. E peço para Edmond Talibã, antes da gente fechar a primeira meia hora, me avisar com 5 minutos de antecedência para a gente colocar nossos GCs aqui, inclusive do curso da Nova Ciência do Instituto Bem. O Alexandre Távola acabou de compartilhar nosso programa, pelo qual eu agradeço. Estou com saudades de você, viu, irmão? Muita saudade de você. Precisamos marcar um encontro breve para um café e quetais. Talvez mais quetais do que café, mas enfim, será um grande prazer, viu, meu irmão? Então, são 3 abordagens, pelo que a gente entendia. Medicina integrativa, medicina funcional e medicina preventiva. Cada uma delas tem um amplo espectro para atuar na questão do envelhecimento. É isso mesmo? É isso mesmo. A medicina preventiva, a minha primeira especialidade foi a pediatria, que foi uma grande riqueza. Poder acompanhar uma criança, muitas vezes do intraútero até... Eu estou com 34 anos de formada, então meus pacientes continuam no consultório. E poder ir acompanhando e vendo o resultado que é estarmos com uma dieta mais equilibrada. E dieta equilibrada não é preciso grandes abstenções, é preciso só organização. Nós estamos precisando tirar mais o leite, tirar mais o glúten. Por quê? Porque o glúten é altamente inflamatório para qualquer um de nós. Grandes inflamações que levam a doenças autoimunes. A maioria de nós não é celíaco, não é alérgico ao glúten, mas o glúten é inflamatório. Não, basta lembrar, outro dia o Alexandre estava falando isso e outros médicos também lembraram disso, a gente que tem mais de 20 anos, fazia pipa e a gente pegava a farinha de trigo, colocava na água para fazer cola. Cola, essa cola está dentro do intestino. Exatamente. Essa mesma cola, perfeito, mesma cola. Baldan, perfeito. O Arthur, meu filho, ele tem uma intolerância. Eu não tenho intolerância a glúten, mas eu já tirei há bastante tempo. De vez em quando eu pulo um pouquinho fora da regra e tal, mas não é legal. Agora, meu filho não pode com glúten nenhum. Até cerveja, se ele toma, ele tem desinteria, ele tem irritação, tem gases, passa muito mal. Às vezes ele fala, pô, você tá bem? Não tô, tá com diarreia e tal, não sei o quê. Mas por quê? Por causa do glúten. E você sabe, Herbaldão, o glúten, ele é tão sério, porque muitas pessoas têm esse padrão de intolerância, só que ele não tem uma reação imediata no organismo. Muitas vezes o indivíduo come a pizza na sexta-feira à noite e vai ter a enxaqueca na terça. E ele não faz a correlação. Tá? Da mesma forma, o leite. A própria Kátia Haranaka, que já esteve aqui várias vezes e que tem vídeos no YouTube explicando como é sério. A maioria de nós incha com o leite e nem se dá conta. Verdade. Essa história da gente acordar, inclusive pela manhã inchado, com mão inchada, tem muito de leite e tem muito, inclusive, de
tireoide, viu? Esse é um sintoma também de hipotireoidismo subclínico, baixa temperatura logo cedo ao acordar e o edema, o inchaço principalmente das mãos. E esse olhar para o paciente, buscando reconhecer onde estaria o problema, a causa, não vai ser numa consulta de 15, 20 minutos, Baldan. Eu tenho consultas que eu fico 2 horas. Sim. Ontem eu recebi uma paciente, já era quase 10 horas da noite, eu saí 11 horas do consultório. Ela teve uma paralisia de nervo facial, ela perdeu os movimentos por estresse. Ela teve uma crise muito grande de estresse, ela fez uma paralisia. Eu até pensei que ela estivesse tendo um AVC. Né? No entanto, hoje já saíram os resultados de exame, paralisia. Agora, uma coisa importante é lembrar, por que será que o Covid, que pega e é mais sério para os vulneráveis, não é uma doença de criança, mas uma doença de idoso? Por que será? Isso aí nós vamos deixar para a segunda meia hora do nosso programa, né? Porque agora que a gente vai encerrar a nossa primeira meia hora daqui a pouco, que é exibida pela TV aberta aqui em São Paulo, eu sempre não me canso de convidar os telespectadores da TV aberta de São Paulo para nos acompanhar na sexta-feira pela TV Guarulhos, pelo meu site, no Facebook, que é João Carlos Baldan, minha página, João Carlos Baldan, BALDAN, que você pode participar ao vivo, né? Como tem algumas mensagens aqui, da Isilda Freitas assistindo com a gente, o Felipe Carrijo, também que é naturólogo e quiropraxista, a Darcy Gomides, eu acho que é isso, Ribeiro, qual vermífugo ideal? Isso é uma longa questão, porque não existe vermífugo ideal. Eu vou, depois, você quer que eu fale depois, mas eu vou conversar sobre isso. Eu vou conversar sobre isso. Porque eu quero deixar o pessoal da TV aberta babando para poder participar do nosso programa. E vou pedir para o nosso Eduardo Talibã, ele é um homem bomba, está cheio de granadas na cintura, a gente tem que tratar bem, porque senão a gente corre o risco de explodir aqui a TV Guarulhos. Vamos ao nosso GC, Edmond. É Eduardo, mas eu falei Edmond. Vamos lá. WhatsApp para marcar consulta comigo, não é com a doutora Geisa, com dela, depois ela vai anunciar o telefone dela. Comigo, marcar consulta, dúvidas, sugestões, críticas também. 97719-2266. 97719-2266, WhatsApp, escreva texto, por favor. 97719-2266, quem atende geralmente é a Cauani. Que mais? O site da nossa loja virtual, loja.jcbaldan.com.br. Lá tem todos os equipamentos da Nova Ciência, todos os equipamentos que a gente utiliza em nossa prática clínica. Tem o Zapper, o Hidrovitalis, tem enfim. E você tem aparelho de ozônio para tirar agrotóxico, né? O doméstico, não é? Tem. Então, isso é muito importante. Nós estamos com um problema seríssimo, que o orgânico é muito caro. Né? E a nossa oferta ainda é pequena frente às nossas necessidades. E muitas vezes vale a pena comprar um aparelho doméstico de ozônio para poder justamente matar parasitas e retirar agrotóxico. Pode usar também Lugol, tá? Que é iodo, e pode usar ácido clorídrico, que pega justamente parasitas também. Então, são formas da gente ir dando as dicas para auxiliar aí a saúde dos nossos espectadores. Então, tem uma informação que é até chata de tratar. Eu tratei de uma pessoa que teve um câncer de ossos, né, o osteosarcoma, né? Tem osteosarcoma. E inclusive a gente perdeu essa paciente, ela tinha 16, 17 anos, e ela vinha lá, ela era toda vegetariana, vinha com umas frutas, todas compradas na estrada de produtores orgânicos. E aí com a Aurameter a gente foi fazer o teste, estava tudo contaminado. Estava tudo contaminado. E aí a gente fez o ozônio daquelas frutas, que aí passa, você vai medir novamente com o Aurameter, você vai perceber que os agrotóxicos passam para a água e a fruta fica livre. Então, outro dia eu fiz uma postagem no Instagram, aliás, depois a gente passa as nossas mídias aqui do Instagram, a gente coloca os alimentos, estava falando do morango, todo mundo caiu de pau, os agrotóxicos. Para quem tem o ozonizador em casa, como eu simplesmente ponho lá 2 caixas, 3 caixas de morango, ponho a água lá e mando ozonizar. Depois seca, vai para a geladeira e você, não só o morango, das verduras também, as outras frutas que come com casca, maçã e etc., pera, a gente coloca tudo no ozonizador para fazer essa limpeza. Perfeito. Bem lembrado, doutora. Excelente. Pelo qual agradeço. O site www.jcbaldan.com.br, que está mais ou menos, a gente vai arrumar ainda. Que mais?
O curso da Nova Ciência, no dia 12 e 13 de dezembro, vai ter um módulo sobre autismo. A doutora Geisa, inclusive, vai participar desse módulo EAD, o ensino à distância, promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores aqui do nosso programa. Então, os interessados pelo qual... Volta lá um pouquinho, Edmond. Os interessados em fazer esse curso, liguem para 95687-5835, 95687-5835, ou pelo e-mail institutofernandabem@gmail.com. Esse bem é EN. Mas eu recomendo que vocês falem com a Gracinha da Laurel, que ela realmente é uma gracinha, pelo 95687-5835. O próximo módulo EAD, então, é sobre autismo. E a doutora Geisa, inclusive, vai estar falando sobre cannabis e autismo, né? Sistema endocannabinoide, como é que ele influencia, modulando o sistema neurológico. Maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Legal. Que mais? As mídias sociais, como eu falei agora, @jcbaldan.acupuntura. A gente dá dica de alimentação, coloca os vídeos, os equipamentos da Nova Ciência, como a gente usa, com depoimentos de pacientes e etc. E 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas, que está este programa Salutes e todos os anteriores, né? O pessoal brinca, e é verdade, quem assistir todos vai ganhar o título de pós-graduação, não, doutorado. Mas aí vai ter que fazer uma prova de 800 perguntas, né? 800 perguntas. Sobrou algum, Edmond? Zerou. Muito obrigado, Edmond. Felipe Carijo, naturólogo e quiropraxista. Intestino é tudo. Todos os problemas começam com uma má combinação de alimentos no estômago, já produzindo fermentação, alimento podre que vai parar já cheio de toxinas no intestino. Isso mesmo, né? Niva Brum, baita esclarecimento. Aqui é a Niva de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Olha que legal. Iraildes Nascimento, boa tarde, sou aqui do Rio Real, Bahia. Parabéns pelo programa. Obrigado a todos vocês que dão um oi, que falam que está participando, falando da sua cidade. A gente fica muito contente com isso. Ainda já fechamos a meia hora? Então agradeço o pessoal da TV Aberta, convidando vocês sempre para nos acompanhar na sexta-feira pela TV Guarulhos. Muito bem, dando continuidade então ao programa desta sexta-feira, dia 4, né? Dia 4 de dezembro de 2020, 14 horas e 51 minutos. Nós vamos passar um pouquinho hoje, porque começamos atrasados por causa do stream pelo satélite. Nós estamos entrevistando a doutora Geisa Quental, que é uma amiga, colega, e que está falando hoje sobre a possibilidade de envelhecer com saúde. Então, você falou o que você ficou devendo na primeira parte que você queria falar? Então, vamos Várias lá. coisas. Primeira coisa, a genética no envelhecimento é só 10 a 15%. O fundamental chama-se estilo de vida, é aquilo que é conhecido como epigenética, que é o ambiente. O ambiente que nós vivemos faz toda a diferença. Que pode fazer, estimular a expressão ou segurar a expressão genética. Isso é muito importante. Exatamente. Né? Então, isso é uma coisa fundamental que você está falando. Porque o fato da minha avó ter tido Alzheimer, da minha irmã ter câncer de mama, do meu irmão ter Parkinson, não significa que eu tenha que ter tudo. Nós temos que ter a ideia, a visão de que essa questão genética tem causa. Inclusive, o nosso corpo, ele silencia genes. Isso então, mesmo. Só para vocês terem uma ideia, nós sabemos hoje que as mulheres que geneticamente têm predisposição ao câncer de mama, com inclusive os genes BRCA1 e BRCA2 ativos, se ingerirem brassicas, brócolis, couve-flor, acelga, repolho, todos os dias, em 2 refeições, pode ir alternando, elas não vão ter desses genes a possibilidade de desenvolver câncer. Né? Não tem a uma expressão né? não Fica... tem. Ou usar do brócolis, nós temos o chamado indol 3-carbinol. Né? Ou ainda temos o diindolmetano, que também é do brócolis, que já é uma metabolização do 3-indol-carbinol. Então, você usar esse 3-indol-carbinol vai proteger de câncer de mama. Se tem histórico na família, coma brócolis, toma o DIN, você já vai estar trabalhando o silenciamento genético. O que é o DIN? O DIN é o diindolmetano, que é do 3-indol.
tá? Que Então, é 3 do- mil do- é mais o do metabolismo. E tem a couve de Bruxelas Tem também. a couve de Bruxelas, perfeito, que é uma outra brássica que também tem 3-indolcarbinol. Então, é muito importante lembrarmos que, assim, Deus fez tudo certo, gente. O que acabou acontecendo é que nós nos separamos dele, nos separamos da natureza. Exatamente. É. Aliás, é por conta disso, né, que a medicina que a gente defende aqui, né, na verdade, quando você se trata as causas das patologias e a farmacologia ocidental, a medicina ocidental visa, como a doutora Geisa falou há pouco, de retirada dos sintomas e não tratar a causa. E geralmente a causa é o afastamento da sua própria natureza, o afastamento da religião, o afastamento de Deus, ou seja lá o nome que você queira dar. Enfim, você está afastado de si mesmo e aí vai virando uma patologia. Porque praticamente a consciência não casa mais com aquele corpo, parece que começa a gerar doenças porque a coisa não está indo bem, né? Tal coisa, tem um livro que o Corpo Fala, que fala exatamente isso. Você está andando com o carro, aí acende a luzinha vermelha que está faltando óleo, você para no posto e fala, tira a lâmpada e pega o carro. Né? O motor vai fundir. Que é justamente o que fazemos quando, por exemplo, estamos empenhados em abaixar colesterol e não alterar a dieta do paciente e melhorar sua microbiota. Exatamente. Ah. Eu tive recentemente entrevistando um grande amigo aqui, encaminhado pelo José Felipe, nós fizemos um programa há pouco tempo aí sobre as estatinas, um cardiologista. Maravilhoso, maravilhoso. Foi um excelente programa no qual eu recomendo que vocês assistam. Então aí nas mídias aí, né, no João Carlos Boldain, Além de Agulhas, no canal do YouTube, basta lá colocar estatinas, ou cardiologia, ou colesterol. Ele falava exatamente isso, que se a gente tirar todo o colesterol, vamos imaginar uma situação hipotética, se você retirar todo o colesterol do seu organismo, primeiro que o intestino não funciona, e segundo o teu cérebro murcha. Primeiro que assim, o colesterol é responsável pela produção dos hormônios sexuais. Se baixa o colesterol, o indivíduo tem uma fadiga muito intensa, porque vai baixar a testosterona, vai baixar o DHEA, vai baixar o SDHEA, você não vai ter mais hormônio, você inclusive tem um envelhecimento muito mais rápido. O colesterol, ele é sintoma, ele não é causa de hipertensão, tá? O colesterol é sintoma, não é causa de infarto. Nós estamos falando de algo anterior a isso. Então, uma coisa que o Baldan acabou de falar, nós temos gatilhos de inflamação crônica ativa, que leva justamente a processos de doença autoimune, de neuroinflamação, de neurodegeneração. Tá? O primeiro deles é metal pesado, que as pessoas se esquecem. Arsênico, que está presente no leite e no arroz. Né? O arsênico está presente também na impregnação de aroma de grandes perfumes franceses, inclusive de grife. E nós ficamos nos intoxicando com arsênico. O chumbo que está presente no escapamento de carro, que está presente ainda em em muitos cosméticos, tintura, ele faz impregnação de cor. E são pouquíssimas as indústrias hoje que têm um cuidado, inclusive você falou do Marco Marcondes, a esposa dele tem uma empresa de cosméticos sem chumbo, sem metal pesado. Tem toda uma preocupação. Sabe? A Mari Marcondes, ela passa o dia fazendo aí, procurando justamente como colocar shampoo, condicionador, batons, de forma a não ficar nos intoxicando e nos inflamando. Nós temos os parasitas, nós estamos falando dos parasitas, é seríssimo, nós não temos ideia. Interessante porque os nossos animais, os veterinários solicitam que a cada 3 meses façam desparasitação. Sim, As nossas avós, o que faziam a cada troca de estação? Desparasitação dos filhos. Sim. Dava remédio que dava diarreia, não era assim? Dava remédio que dava diarreia para começar a nova estação. E nós não tomamos vermífugo. E eu ouço no consultório as pessoas me perguntando, mas isso não é coisa de criança? Ou de animal, né? Dá para o animal, mas não toma. Exatamente. O animal precisa, mas a gente não. Por quê? Mas nós temos muitos bichos. Nós fazemos microscopia de campo claro e escuro no consultório e nós vemos no sangue, dentro do glóbulo vermelho, parasitas. Parasitas, exatamente. Tem algumas questões que a gente precisa tratar aqui, doutora Geisa, que eu peço para a gente tentar resumir, porque são muitas coisas, são 2 grandes questões.
Primeira Nilva, não, Nilva não, quem falou? Bom, teve uma pergunta, estou me sentindo muito bem, a NASA Moura. Tem uma pergunta que me perdi aqui, eu não estou achando, mas ela falava se tinha algum parasita, um desparasitador, ou como é que fala? Um vermífugo. Um vermífugo, ideal, né? Quer dizer, no meu consultório, a farmácia da Fernanda Bem tem um kit de desparasitização, a gente tem lá para os nossos pacientes, né? É o Secnidazol, o Bendazol e o Ascaridil. Mas tem todas as luas certas para tomar. Nós temos ainda as frequências que a gente faz com o Potentizer, que é um equipamento da Nova Ciência, que é frequencial. A gente tem o Zapper, que também serve para isso. Tem o RPD, que também serve para isso. Quer dizer, todo um tratamento não tem uma regrinha simples e básica, né? Porque precisa obedecer às luas, precisa ver as alimentações, precisa parar de você estar consumindo verduras que possam estar reinfestando, enfim. Então, essa é a minha opinião, eu queria ouvir da sua, para depois a gente voltar a falar aqui da Uda Clark e os seus protocolos. Então, tá? assim, antes de fazer uma desparasitação, como o Baldan começou falando, é importante já pensar numa limpeza intestinal concomitante a essa desparasitação. Eu tenho cada vez menos utilizado substâncias químicas e farmacêuticas, dando preferência aos fitoterápicos, para não fazer sobrecarga hepática, porque as pessoas já chegam tão inflamadas, então eu tenho usado mais o protocolo da doutora Uda Clark. Ela começa com a tintura de nogueira negra, que inclusive mata muito fungo patogênico. Deixa eu só te falar, já que você falou isso, a NASA Moura pergunta se a nogueira negra para fazer estátua pode ser substituída pela nogueira comum, a brasileira. Pode? Pode. Elas são muito semelhantes. Pode sim, pode ser substituída sim. Ótimo. O melhor é a tintura e não a cápsula com a substância liofilizada. Ela precisa ser deixada em geladeira a partir do momento que é extraída e embalada. Abriu, tem que pôr na geladeira, senão ela perde todas as propriedades. Ela apresenta terpenos, que é o que dá aroma na tintura, e esses terpenos têm uma capacidade antioxidante muito grande, por isso que tem que deixar na geladeira, tá? Então, o que é que nós fazemos? Iniciando ou na lua nova, quando os ovos estão eclodindo, ou na lua cheia, quando os ovos estão as larvas estão cruzando, os parasitas estão cruzando no seu intestino, nós iniciamos a tintura de nogueira negra, a tintura de Artemisia absinto e a tintura de jambolão, o Syzygium. Com essas 3 tinturas, por 23 dias, progressivamente aumentando a sua concentração, de forma a que no meio desse ciclo de 23 nós vamos estar tomando uma alta concentração, nós vamos matar quase que 100 parasitas descritos nos manuais médicos. Tá? Só que nós precisamos cuidar de algumas coisas. Primeiro, vale a pena associar óleo essencial de orégano para pegar fungo também, junto com a nogueira negra, porque o parasita, e isso é importante que se saiba, ele tem uma flora intestinal. Ele tem bactérias, fungos, vírus, prions na sua barriga, na sua membrana. E outra coisa, vale a pena a L-ornitina por causa da amônia que é liberada quando dá morte do parasita. Tem ainda que limpar, tem que ter da toxina do próprio parasita. Então, nós temos um cadáver liberando amônia, aí a gente associa a ornitina, em torno de 350 a 500 miligramas por dia de ornitina para amônia, para toxina do parasita. Associamos óleo essencial de orégano, pau-tenente, alho, uncária tormentosa para pegar fungos patogênicos, que é uma coisa seríssima. Eu tenho visto cada vez mais nas lâminas, no sangue dos nossos pacientes, fungos, cândida.
sabe? No sangue. Isso é muito sério, muito grave. Grandes patologias começam com fungos e sabemos que os cânceres, o tecido neoplásico, as células neoplásicas, elas deixam de trabalhar oxidando como as nossas células tradicionais e elas fermentam. Elas precisam de açúcar e elas se utilizam dos fungos para fermentar. Então, é preciso matar fungo e tirar açúcar nos casos dos pacientes com câncer. Mas, de maneira geral, vale a pena tirar o açúcar, para não fermentarmos. Outra coisa que é muito bom é a coenzima Q10, 400 miligramas. Que é uma alta dosagem, né? Pasme, 400 miligramas. É a dose de coenzima Q10, inclusive dá muita energia, vale a pena tomar. Mas tem na farmácia essa dosagem? Não, você tem que manipular. Né? É. A coenzima Q10, 400 miligramas, ela mata ascaris de cérebro, que tem sido encontrado em alta concentração, em alta proporção em crianças autistas. A mulher, durante a gestação, o ideal para antes de gestar seria a mãe fazer uma limpeza. Limpeza intestinal, desparasitar, tirar metal, levantar sua vitamina D, porque as mulheres chegam para gestar com vitamina D baixíssima. Ozonizar, exatamente. Então, limpar essa mulher para gestar é fundamental. Isso é muito importante. E lembrar que passa a barreira placentária, inclusive a barreira hematoencefálica, que é o seguinte, a barreira hematoencefálica é a barreira com 3 membranas, que pega toda a medula espinhal, que são as meninges, que protegem o cérebro de todos nós. Só que as crianças autistas, geneticamente, elas já trazem uma barreira hemoencefálica mais frágil. É como se ela fosse mais porosa. Essa gama de crianças e espíritos que estão chegando, principalmente desde a década de 80, em grande concentração, eles trazem já 1054 genes alterados, diferentes dos nossos. São espíritozinhos em grande evolução e não estão prontos para esse ambiente tão tóxico. Sabe? Isso é muito sério. É muito sério. É como se tivesse uma evolução espiritual grande, mas o terreno não está adequado. O terreno não está adequado. Por isso, inclusive, o boom de transtorno de déficit de atenção. Sim. O boom do comportamento hiperativo com pensamento acelerado. Nós estávamos falando no curso desse último final de semana do livro do Augusto Cury, que é a síndrome do pensamento acelerado. O doutor Nelson Modesto, inclusive, falando sobre isso. Só que nós Aliás, ele esteve aqui falando sobre isso. Tem mais um programa Salutes também, do Dr. Nelson Modesto, falando dessa síndrome. É excelente, eu assisti esse programa, recomendo que assistam. Coloca Salutes Nelson Modesto que você assiste, aparecer, né? Que tá muito bom. Inclusive, o Dr. Nelson Pires Modesto, ele nos ensinou a desinfectar, no sentido de tratar infecções crônicas por citomegalovírus, Epstein-Barr, herpes, com tintura de barbatimão. Tintura de espinheira santa, não foi? Tintura de guaçatonga, aça-peixe, rustox. Ele nos deu boas dicas justamente porque são grandes tinturas que melhoram o sistema imunológico e têm uma capacidade de desinfecção, como se fossem antibióticos naturais, que é muito legal. Muito legal. A Nasa Moura está falando que ela é de Tailândia, no Pará. Tailândia do Pará. Fã do programa. E ela está falando que ela está fazendo Qigong todos os dias. Nós também aprendemos a fazer Qigong, aprendemos com o Dr. Nelson Modesto também a reconhecer as árvores masculinas e femininas. Qual nós devemos abraçar, porque não é qualquer uma que pode abraçar. O pessoal fica abraçando árvore aí, né? De repente está abraçando a árvore errada, né? Os homens têm que abraçar as árvores femininas e as mulheres abraçar as árvores masculinas. O Paulo Sérgio Florenzano, um grande irmão, Paulão, do P7, com o seu programa, ele disse que ele se inspira no nosso programa, está fazendo um excelente canal sobre aeromodelismo, né? Eu recomendo, é P7, Paulo Sérgio Florenzano, um grande abraço, abraço do amigo, seja sempre bem-vindo, meu caro amigo e irmão. Rosana Alves também está assistindo, o Carcur Ciuf tem que ver esse programa muitas vezes, eu também acho, viu, Carcur? Tem que assistir esse programa muitas vezes para ver se a gente aprende alguma coisa e guarda, né, doutora?
Porque são muitas informações, na verdade, realmente são muitas informações. E então eu gostaria, já são 14, 15, bom, 15, a gente vai até que horas? Depois você me fala, tá? O Edmond, nosso amigo lá, que está no suíte. Então, posso responder aquela pergunta que você me fez sobre por que o Covid tem maior prevalência Em de pessoas gravidade? mais velhas. Então, assim, primeiro que esse vírus, ele é muito diferente de tudo que até então conhecíamos, muito diferente do coronavírus, que até então era responsável por quadros gripais muito simples. Ele tem uma configuração genética onde carrega informação de morcego e pangolim. O que é pangolim? Pangolim é um tatu que é ingerido, na China ele é ingerido. Então, o morcego, ele mordeu o pangolim, passou uma informação, esse pangolim foi ingerido por um chinês e, a partir de então, houve uma modificação. Como se o ser humano passasse a ser um meio de cultura para proliferação, né? E reprodução, replicação de um vírus que se modificou. A partir daí, o que nós temos é um vírus cuja configuração não foi feita para crianças terem complicação, foi feita mais para idosos. E isso foi sempre uma coisa que nos deixou muito preocupados. Por que o idoso? Por que o vulnerável? O sistema imunológico, por exemplo, é baixa? Não é possível, exatamente. Né? Nós temos visto que as complicações não estão relacionadas exclusivamente à idade. A minha primeira paciente com Covid, ela é uma senhora de 88 anos, ela teve logo depois do carnaval, perdeu o olfato. Na época, confesso que eu não fiz diagnóstico de Covid com ela, não. Eu fui tratando-a como uma infecção viral e ela está ótima. Só que ela vinha, desde o ano passado, tendo tirado todo o carboidrato da dieta dela. E com isso, ela diminuiu muito os fatores inflamatórios de endotélio vascular. Sabemos que um grande complicante do diabetes, vocês sabem muito bem, é a presença de cristal de açúcar inflamando o endotélio vascular. Por isso que esse cristal impede a passagem de oxigênio para as células e isso vai levando justamente à perda de tecido, necrose de tecido. E quando ela tirou, ela começou a se desinflamar. E os meus pacientes idosos, o que eu tenho pedido é aumentem a sua vitamina D3. A vitamina, o próprio doutor Cícero nos fala, uma vitamina de 10.000 é fisiológica. Exatamente. Ao meio-dia, se andarmos de bermuda e camiseta regata ao sol, nós vamos ter um aumento, uma elevação de 5 a 10.000 unidades em meia hora. E isso é um modulador imunológico fantástico. E tenho pedido, pasme, para utilizar em muitos pacientes, principalmente os mais inflamados, a cannabis medicinal como prevenção, tratamento e acompanhamento de sequelas de Covid. Por que pega idoso? Pega somente os idosos que estão inflamados cronicamente. Isso é grave e isso é uma parcela grande. Mas semana passada, um paciente meu de 40 anos teve um tromboembolismo pulmonar. Sabe? Ele hoje teve alta, sabe? Muito sério, 40 anos é muito jovem. De maneira geral, as crianças e adolescentes, agora está havendo sim a segunda onda, estão pegando, mas de forma muito mais tranquila e muito mais leve. E a sua defesa é principalmente por meio de linfócitos. Ainda temos muito menos anticorpos IgA, IgM, IgG sendo encontrado. E então, quando você me pergunta por que o Covid pega idosos inflamados cronicamente. Porque eu tenho tido muitos pacientes idosos que nem têm tido sintomas. São aqueles que se cuidam mais. Exatamente, mesmo porque a gente tem falado desde quando começou aqui a Covid, uma das primeiros programas foi com a Fernanda Ben, inclusive, e a gente estava sempre defendendo uma coisa que a gente sempre falou aqui, inclusive foi muito, né, quase terror. A informática, a internet, o pessoal quase que fez um caça às bruxas em relação a mim, que eu falava exatamente, olha, não dá para você achar que não vai ter contato com o vírus. Todo mundo vai pegar. A gente usa mascarazinha, não sei o que, todo mundo, é bacana, passa muito álcool e tal, mas a gente vai ficar eternizando esse tipo de coisa. Não tem como você não entrar em contato com o vírus que está na atmosfera.
Não tem como. Você baixa a máscara um pouquinho, pega numa maçaneta, passou álcool, pega numa maçaneta, aperta um botão no elevador, acabou. Não tem como não entrar em contato com o vírus. E a gente sempre defendeu o quê? O fortalecimento do sistema imunológico. Perfeito. Sistema imunológico, principalmente vitamina D em altas doses. Sim. O Dr. Cícero foi uma das pessoas que veio aqui logo Sim, depois do início. também. E ele falou isso. Segundo recomendação dele, eu tomo 20 mil unidades por dia. 20 mil. Às vezes eu dou uma puladinha e tal, mas eu cheguei a tomar uma dose de choque de 600 mil unidades, logo que ele veio aqui. Aproveitando que ele está comentando sobre isso, muitos médicos ficam horrorizados quando pegam receitas minhas e prescrições com 10 mil unidades. Basta ter um acompanhamento do paratormônio, que não deve ser inferior a 15, tirar todos os laticínios da dieta, precisa, o próprio Dr. Cícero em sua clínica, ele faz justamente assim, só vou tratar se tirar todos os laticínios. Por causa do cálcio, né? Exatamente. E nós precisamos nos lembrar que quando estamos com vitamina D em excesso, nós vamos encontrar na urina oxalato de cálcio saindo. Então, basta diminuir a vitamina D. Então, não precisa realmente ficar tão preocupada. A minha vitamina D está em 117. Tá? E a 25OH está em 117. E não estou colocando oxalato de cálcio pela urina e meu paratormônio está em 24. Então, ainda tenho espaço para tomar vitamina D. Tá? Então, é importante a gente individualizar o tratamento. Cada paciente é único. E isso precisa ser sempre lembrado. Sempre, sempre. A Ruth Félix falou que está amando o programa. Obrigado aí pela sua audiência. Nasa Moura também, o Paulo Sérgio Cacor, Rosana Alves também, muito obrigado aí pelo acompanhamento e pelas suas mensagens. A doutora Nossetti veio aqui, a doutora Ailane veio aqui. Você sabe que a doutora Carolina Nossetti foi minha paciente? Ah, é? É, ela foi minha paciente, pouco antes de entrar na faculdade. A doutora Ailane também veio aqui também, você mesmo também veio aqui, falamos sobre cannabis e o sistema canabidiol. A cannabis, então, ela pode servir como linha de tratamento para a Covid já instalada ou como Exatamente. Prevenção? Doutora? Então, vou aproveitar e explicar isso direitinho. Saíram 3 estudos. O primeiro na Universidade de Alberta, do Canadá, isso em maio. Depois saiu na Universidade de Augusta, nos Estados Unidos, no mês seguinte, e em julho na Universidade da Geórgia. Basta procurar, entre no Google acadêmico, cannabis medicinal e Covid, que vocês encontrarão já muitos trabalhos. O sistema endocannabinoide é um sistema que está presente em todos os animais, com exceção dos insetos. Insetos não têm sistema endocannabinoide, as abelhinhas não têm. O sistema endocannabinoide, ele tem receptores no corpo inteiro. Quando o Dr. Rafael Mechoulam, químico da Universidade Hebraica de Jerusalém, descobriu que tínhamos receptores canabinoides, a primeira coisa que ele se perguntou foi, espera um pouco, Deus nos fez para fumar maconha, para usar canabinoide? Nós devemos produzir, e nós produzimos endocannabinoides. Esses endocannabinoides são anandamida, que é muito parecido com a maconha, somos grandes produtores de maconha endógena. E quem vai prender, né? A Polícia Federal que vai prender exatamente. quem agora, E você é produtor de anandamida. A mulher em amamentação, ela produz em demanda grande quantidade de anandamida e 2-AG. Tá? A 2-AG também é 2-aracnodoilglicerol, é o nome grande do hormônio. São hormônios produzidos por nós que modulam o nosso sistema imunológico, endocrinológico, cardiovascular, osteoarticular, inclusive é usado para tratamento de osteoporose, inibe osteoclastos, estimulando osteoblastos. É tratamento de perda óssea. Tá? Voltando ao Covid, os fitocannabinoides,
eles fazem com que eles entram no sistema, nos receptores e acabam impedindo que o Covid, ao entrar, possa se replicar principalmente em um receptor muito usado pelos canabinoides, que é o ECA2. O ECA2 está ligado, inclusive, à conversão de angiotensina e está ligado à hipertensão, por isso que a cannabis também é utilizada para baixar a pressão. E esse ECA2 é onde o SARS-CoV, não o Covid. Covid é a doença, eu estou usando mal a nomenclatura. SARS-CoV é o vírus, Covid é a doença. SARS-CoV é encontrado no exame, mas quem diz se o indivíduo tem a doença é o médico, não é o exame. Então, dando continuidade. O SARS-CoV não tem onde se ligar e replicar no interior das células. Olha que coisa incrível. Coisa incrível. Quem toma cannabis medicinal, quando pega o vírus não tem como fazer replicação. Então, é muito leve. Os meus pais, de 86 e 85 anos, estão tomando cannabis. Qual dosagem? Muito baixa. Eu dou bem baixinha, porque é só mesmo para fazer o estímulo de receptor e impedir que quando eles entrem em contato, meus pais estão lá exilados dentro de casa, mas isso que o Baldan falou é verdade. Nós sabemos que todo mundo vai entrar em contato com esse vírus mais cedo ou mais tarde. Eu tive em março. Eu tive muito leve, foi bem tranquilo, mas eu usei muito o RPD da Nova Ciência. Do Alexandre, o RPD é maravilhoso. E quando eu apresento a clínica, eu falo, isso aqui é meu xodó, né? Aí eu ligo para as pessoas, só de encostar a mão naquela lâmpada, uma lâmpada que fica emitindo um pulso azul. Eu usei taurina, 500 miligramas, usei zinco, 50 miligramas, cobre, 1 miligrama, usei vitamina D, 10 mil unidades, cheguei a usar 20 mil por bastante tempo, usei também vitamina C, 3 gramas por dia. Então, eu fiz realmente um complexo imunológico de forma que, naquela época, só se falava da hidroxicloroquina, não tomei cloroquina, não tomei azitromicina e, na época, ainda sequer não falava da ivermectina, também não tomei. Mas tive muito leve, mas aprendi muito e agradeço a Deus por já ter tido, porque me fez estudar bastante. Tá? Eu tomei preventivamente, ainda estou tomando agora a segunda onda, a ivermectina, que eu acho que ela é um antivermífugo bastante importante. Ela inibe replicação viral, ela é superior ao Anita. O Anita é excelente para rotavírus e norovírus, mas a ivermectina é superior ao Anita como inibidor de replicação viral. Né? Mas a ivermectina, realmente o melhor é quando você começa a ter algum sintoma ou entrou em contato com alguém. Aí você toma a sua ivermectina. Como preventivo, tem inclusive no YouTube uma live do Lúcio Lemos com a Janete Fournier, mostrando um trabalho que o próprio Lúcio conduziu no laboratório dele, mostrando a questão da prevenção com a ivermectina. Tá? E chegaram à conclusão que sim, a ivermectina é ótima, mas a partir dos sintomas. Como prevenção vai depender do grau de inflamação da pessoa que toma. Mas como sempre tem muita gente inflamada, né? Exatamente. Eu reconheço o trabalho, vejo a necessidade de propósito, mas eu vou continuar tomando. Sim. Reinaldo Vicentinho, é bom tomar bastante água, certo? Certo. Onde encontrar Nogueira Negra e óleo de orégano? Pergunta a Nasa Moura. E o Vinícius Nogueira, grandes mestres, admiração por vocês, aprendendo sempre. Grande abraço a vocês. Obrigado, Vinícius. A gente também está sempre aprendendo, sempre somos aqui aprendizes. Onde encontrar extrato de Nogueira Negra? Atualmente, não são todas as farmácias de manipulação, mas são muitas. Né? Então, nós temos a Alecrim de Curitiba, nós temos em Porto Alegre, a Ars Curandi, temos em São Paulo a Arte Terapêutica. Então, nós temos algumas farmácias que já estão fazendo. Cobre da sua farmácia de manipulação, fale que você está precisando da tintura, eles vão atrás. As farmácias têm interesse em vender. Então, peça tintura de Nogueira Negra, tintura de Artemisia absinto e tintura de Syzygium, que é o jambolão, que é o cravo. Tá? Então, assim, são essas 3. Peça também L-ornitina por causa das toxinas do parasita morto. E vai em busca, atualmente nós temos informação, sabe,
A democracia da informação é a internet. Então, assim, faça direitinho, não faça sozinho. Busque como fazer de uma forma adequada. Existem protocolos. A Uniquant no YouTube tem vários vídeos do Dr. Inácio Chamorro Balda falando sobre desparasitação pelo método Clark, o que é muito saudável, o que é muito bom. Eu quero agradecer aqui, rapidamente, nós já chegamos no final do nosso programa, já tem 1h15:23, o subchefe do capo aí, o Evandro Troglodita, já veio com a placa, tipo, para! E tem o Homem-Bomba lá também, que a gente não pode, né, querer contrariar. Doutora Geisa, muito obrigado pela sua presença, foi um ótimo programa, como sempre. Nós vamos gravar alguns aí para entrar no Natal, Ano Novo, até estou convidando a doutora Geisa para a gente gravar um, ou talvez dois, talvez ela me entreviste também, vamos ver, nós estamos programando porque ele tem uma história muito boa para contar. Boa e difícil, na verdade, mas mais difícil do que boa. Tá? Bom, acho que as coisas se mesclam, né? Então eu quero agradecer a todos vocês aí pela participação do nosso programa, pela assistência, convidando que na sexta, em Natal, Ano Novo, vamos ter programas ou gravados ou a gente vai reprisar, né? A gente fiquem atentos que a gente vai fazer isso. Desejamos a todos um ótimo final de semana e uma boa semana. Sexta-feira que vem estamos aqui. Muito obrigado, doutora. Obrigada, Baldan, e até a próxima. Namastê. Que assim seja. Até logo, pessoal. Um abraço, bom final de semana.